minhas alunas lindas, maravilhosas. Como é que vocês estão? Fico feliz em saber que vocês estão mantendo aí a rotina de estudos, né? Estão com a responsabilidade de vocês em dias, fazendo as atividades, assistindo os conteúdos online, os vídeos que estão passando. Isso é muito importante para mim, né? Por quê, professora? Porque a gente prepara um conteúdo totalmente baseado no material de vocês, com muito carinho, né? A gente estamos se renovando, né? Se inovando, a palavra certa é essa, se inovando para trazer aqui o melhor para vocês, né? Porque todas as vezes que a gente vem gravar, a gente grava o melhor, né? Então, que vocês desfrutem desse conhecimento aí, estudem mais, busquem mais e vamos começar nosso conteúdo de hoje, certo? Já peguem aí o material de vocês. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4, a página 23 a 25 do livro Atividades Físicas e Recreativas. Esse material aqui, ó, que está em minhas mãos, certo? Para quem ainda não fez a leitura do material, vocês já dá uma pausa no vídeo, certo? E já dá aquela leiturazinha para estar por dentro de todos os assuntos, ok? Posso contar com vocês nisso, vocês leem aí o material, deixa tudo ok, né? Por quê? Porque quando eu começar a falar aqui, já vai estar aquela lembrança bem fresquinha e vai armazenando ainda mais conhecimento, certo? E aí facilita no conhecimento de vocês, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais aquela matéria vai ficando fixa na nossa cabecinha, certo? Então, vamos lá. O que é que eu quero que vocês aprendam hoje nesse material? A importância do planejamento das atividades recreativas e físicas, como realizar um bom planejamento. Então, a gente vai aprender a importância do planejamento e como fazer um bom planejamento também iremos aprender, certo? E aí, a gente começa com aquela pergunta maravilhosa para já começar a colocar a cabecinha para raciocinar, né? Os neurônios já ficam aí bem alegres. E aí eu começo. Para que fazer um planejamento? Para que vocês acham? O que é que vocês acham a importância da gente começar a nos planejar, a fazer um bom planejamento? O que é que vocês acham? Quem já leu o material já está sabendo o que eu estou perguntando, já está respondendo, né? Muito bem, palmas para vocês, né? E quem ainda não leu, eu tô de olho em vocês, viu? Pensa que eu não sei não, sei de tudo. E aí? Falou certo, né? Quem tá falando que o planejamento, ele vem para segurar, para nos dar mais confiança de tudo que a gente vai fazer. Principalmente em questões de quando a gente vai fazer alguma atividade, né, com outras pessoas, que vai gerar público, que vai gerar outras coisas. Então, a gente precisa planejar tudo. Por quê? Quando a gente planeja as coisas, a gente tem controle maior sobre elas, certo? E o planejamento, ele não vem só de um momento de recreação, que é o que a gente vai ver aqui. O planejamento, ele é essencial para tudo, né? O planejamento, ele é essencial para a nossa vivência financeira, né? Para nosso momento financeiro, nosso amoroso, nossa vida, de tudo. É bom a gente se planejar bem certinho, porque a gente consegue ter um controle maior da nossa vida. Aí eu pergunto, você é uma pessoa que planeja? Tô dando risada, viu? Por dentro, rindo muito, porque eu não me planejo bem, né? Até eu não me planejava bem até conhecer a importância do planejamento. Hoje, tudo meu, ó, é anotado nesse caderninho aqui. Tudo é muito bem planejado. Por quê? Né? Eu consigo ter muito mais controle de tudo, porque está tudo já prescrito, já bem organizadozinho aqui no meu material. Então, programando as atividades, né? Eu sempre gosto de dar esse conteúdo em sala, porque nós, nesse momento, planejamos uma atividade para ser realizada com crianças. Então, eu adoro planejar, ministrar esse conteúdo em sala, porque a gente começa a planejar uma atividade para ser realizada lá na casa da criança,
quando a gente voltar. A gente vai planejar, né? E aí, quando a gente voltar, com certeza eu vou levar vocês lá, né? Para compartilhar esse momento aí de programação, que a gente vai, dessa atividade programada que a gente vai se organizar para fazer, certo? Quando voltarem. Vamos aprender teoricamente, e quando voltar a gente vai fazer a prática. E aí nós temos, para a gente ter um bom planejamento, a gente precisa o quê? Ter vários pontos específicos para ser trabalhado, como o horário, o espaço, o equipamento, a capacitação da equipe, a pesquisa do público e utilizar do PODC das atividades recreativas. Calma, professora, como é que vai ser esse movimento? Sempre que a gente vai programar uma atividade, a gente precisa saber o horário, certo? Então, a gente já tem que deixar definido um horário. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo das atividades que a gente faz lá na casa da criança, certo? Quando a gente vai, quando nós vamos, nós planejamos dessa forma. O horário, sempre a gente sabe que o horário que a gente começa a trabalhar lá, né, a executar nosso planejamento, a desenvolver o que a gente planejou, é de 1h30 da tarde. Então, a gente já sabe o horário. De 1h30 da tarde até as 3h30 da tarde. Então, a gente tem um horário para iniciar e o horário para terminar. E aí, a gente já sabe que a gente tem um limite aí, né, onde a gente tem que programar tudo dentro desse horário, certo? De 1h30 às 3h30. E aí, nós temos o espaço. O espaço que a gente utiliza, sempre a gente tem que estar atento. Por quê? Se for para planejar uma atividade ao ar livre, a gente já tem que ter uma carta na manga. Porque se chover, a gente vai deixar de fazer aquela atividade porque choveu, tendo aquele bocado de pessoas já ali, aquele monte de pessoas, um exemplo, foi uma equipe de idosos, saiu de casa para realizar a atividade, quando chegou lá, não vai ter porque choveu. E não tem onde fazer, porque não tinha um planejamento. Então, por isso que a gente precisa planejar. Lá na casa da criança, a gente tem um espaço maravilhoso, coberto, né? Uma quadra enorme que a gente utiliza. Já é cobertinha, já é bem organizadinha pra gente. Então, a gente não tem como se preocupar com, o sol tá quente, ou se não, se chover, porque já é coberto e é bem arejado. Equipamentos. Tudo que a gente vai utilizar numa atividade, a gente já precisa organizar bem antes, né? A gente já precisa deixar tudo muito bem organizado com antecedência. Então, os equipamentos, eu sempre peço para vocês criarem, né, materiais reciclados. Nos nossos equipamentos que a gente utiliza, de preferência, seja reciclado. Por quê? Porque a gente ajuda a natureza, né? A gente ajuda a questão da economia de vocês também, né, para não ficar gastando dinheiro com isso, com aquilo. E sem falar que é uma forma da gente incentivar as crianças a reciclarem, né? Então, vocês fazem coisas assim maravilhosas, equipamentos assim lindos, né? Tem pessoas que arrasam aí, fazem boliche com garrafa PET, faz jogos com caixa de papelão, vocês arrasam. Então, sempre que eu peço equipamentos, se forem utilizar algum equipamento, reciclem, façam de material recicláveis. Capacitação da equipe. Eu sempre gosto de capacitar vocês no momento da nossa atividade. Isso é super importante em qualquer atividade que vocês irão fazer, certo? A equipe tem que estar todo mundo sabendo o que vai ser feito, né? Qual é a sua ação, qual a sua utilidade. Então, a gente já divide a equipe, cada uma já fica responsável por uma coisa, para que não venha ter confusão, né? Eu vou dar um exemplo. Lá na casa da criança, a gente fica com 90 crianças. Certo? Vai uma turma, um exemplo, tem turma que vai 20, tem turma que vai 25, tem turma que vai 15, cuidadoras para 90 crianças. E aí a gente já precisa estar com a nossa equipe capacitada, porque cada uma já vai saber qual é a sua função e ninguém fica lá, escorada em ninguém. Então, cada um faz sua parte, né? E aí é muito bem distribuído. Quando vocês voltarem, a gente vai planejar, distribuir, capacitar a equipe para a gente atuar, porque é lindo, é maravilhoso. O coração chega, chora de saudade daquelas crianças. E aí a pesquisa de público, né? Vocês irão pesquisar o público que vocês querem trabalhar. Então, por exemplo, eu moro próximo de um centro que tem muitos idosos. Eu quero fazer uma atividade com esses idosos. Então, você já está fazendo a pesquisa do seu público, que é o quê? A terceira idade, né?
Um exemplo, quando a gente for lá para a casa da criança, eu já fiz a pesquisa de público e já sei que nosso público é o infantil, é criança. Então, a gente já vai trabalhar tudo em cima da faixa etária de idade dessas crianças, certo? E aí, o PDLC vocês vão conhecer agora. Eu trouxe algumas figurinhas aqui para vocês entenderem melhor a questão de equipamentos, certo? Questões de espaço, ter cuidado quando escolher o espaço, sempre ter uma carta na manga, caso for ar livre, né? Caso for em lugar fechado, falar com antecedência, organizar o espaço, limpar, né? A escolha de público que eu falei para vocês, o tempo, a gente tem que estar ligado ao tempo que nós temos, né? E o trabalho em equipe. Ninguém trabalha sozinho, né? Tem 100% de chance de ter tudo ok. É muito bom um ajudando o outro, a equipe trabalhando junta, certo? E aí nós temos o programa de planejamento, né? Nós temos o PDLC, ele foi criado com o objetivo de auxiliar o recreador a organizar a melhor forma eficaz as atividades que serão propostas durante uma recreação e um lazer. E aí o PDLC é as siglas de cada palavrinha que eu vou falar agora, né? O P vem de planejamento, certo? E aí eu tenho que responder algumas perguntas, que é: quem é meu público-alvo? Para quem eu quero fazer essa atividade, né? Quanto tempo precisarei? E aí eu vou precisar responder também o tempo que eu usarei, né? Quantas pessoas participarão? Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai realizar a atividade com as crianças, a gente já sabe quem é o público, que é as crianças. O tempo que a gente vai usar, a gente já sabe que é 2 horas. Quantas pessoas participarão? A turma de vocês. Então, um exemplo, 15, 20 pessoas ou mais, né? Vai depender da quantidade de pessoas que também está disponível para ir. Organização, checar tudo que foi proposto, está pronto. Então, lembra dos equipamentos? A gente tem que checar tudo certinho. Um exemplo, Maria ficou responsável para trazer os boliches. Só que Maria não pôde vir de última hora. E aí, o que é que a gente faz? Se a gente tiver feito um bom planejamento, a gente já tem uma carta na manga, a gente tem um plano B, né, na manga para, no momento desse, a gente já saber utilizar. Então, por exemplo, eu vou e peço para Ana Lívia trazer a corda, para a gente fazer a atividade de corda, né, Ana Lívia? Aí a Ana Lívia esquece, saiu na correria e esqueceu a corda. E aí, o que é que a gente faz? Se a gente tiver um bom planejamento, a gente já tem uma atividade extra para colocar aí na atividade que a Ana Lívia planejou, certo? E aí, nós temos várias outras coisas para serem feitas, né? Nós temos aí a organização, o O, né? Tem lá o PDLC, tem o O, de organização, checar tudo que foi proposto. O D, de desenvolvimento, né? É a etapa que aplicamos na nossa atividade. E aí tem a observação do plano B, porque qualquer coisa que não dê certo, a gente já tem uma coisa extra para ser acrescentada ali, né? E nós temos o C de controle, verificar se todas as etapas foram executadas e analisar os erros ocorridos. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de verificar se tudo deu certo, né? Se alguma atividade não foi legal, as crianças não se interessaram. Eu vou dar um exemplo, corrida. A brincadeira que tem que correr não dá certo. Imagina aí, 90 crianças correndo, a gente não acalma nunca mais na nossa vida. Então, são atividades que eu já sei que não vai dar certo, que não cola, né? Então, a gente precisa ter esse controle aí, analisar. E as atividades que foram boas, né, a gente estimular para que nas próximas a gente vá, já bota elas, porque a gente já sabe que ela tem sucesso com aquele público, com aquelas crianças, certo? E aí eu tenho aqui uma imagem, certo, de programação. Um quadro que a gente pode ir escrevendo aí como a gente vai desenvolver o nosso planejamento. Então, a gente escolhe a data e o local, o objetivo daquela atividade, os recursos, os procedimentos que vai ser realizado, observações gerais. Então, tudo isso aqui a gente pode ir responder, a gente pode ir respondendo de acordo com o que a gente vai planejando. Por isso que é importante, muito, muito importante a gente ter sempre o planejamento da nossa vida. Para todos os setores da nossa vida, é essencial a gente saber planejar, certo? Nosso próximo conteúdo online, nós iremos falar sobre definindo e conhecendo o público-alvo. Então, já vão dando aquela leiturazinha aí, certo? Já vão começando a pegar o material, a caneta
e sublinhar aí o que vocês têm dúvida, né? Para o nosso próximo conteúdo já esclarecendo ainda mais esse material para vocês. Ok? Vocês sabem que as atividades, eu sempre cobro as atividades de acordo com o que a gente acabou de aprender, né? Do que eu acabei de falar, de ensinar vocês, é o que eu vou cobrar. Então, eu posso perguntar, qual a importância do planejamento, né? 7 dicas de um planejamento, o que não pode faltar no planejamento. Então, são coisas que sempre vai estar de acordo com o que eu estou passando para vocês, certo? Fiquem atentos aos grupos do WhatsApp. Gente, isso é até um apelo, certo? Respondam as atividades no tempo certo. Vocês têm 7 dias para entregar. Reservem 30 minutinhos do tempo de vocês. 15 para ver o vídeo e 15 para responder a atividade. É muito rapidinho, certo? Não acumulem. Eu preciso dessas informações para dar continuidade, para marcar a frequência, para marcar a nota de vocês. Vocês sabem que isso vale nota, então quando a gente voltar, nós iremos prestar conta com vocês, né? Para aplicar nossa prova, a gente precisa prestar conta de quantos pontos vocês já têm acumulado. Ok? Um super beijo no coração de vocês. Torço para que todas estejam bem, estejam aí atentas, ativas nos nossos conteúdos, ok? Tchau, tchau. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Dessa turma maravilhosa. Tchau.